Fala pessoal, vamos lá para mais um conteúdo aqui do nosso canal Full Trader. Para quem ainda não me conhece, né? Meu nome é Regis Brito, eu sou o analista CNPI aqui da casa, né? E trago aí semanalmente conteúdo para vocês, né? E para quem ainda, né, não está inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no nosso canal e também, né, nos siga aí nas redes sociais, aí a Capitalizo Investimentos, no Instagram, né, no TikTok, no Twitter, né, em todas as redes aí estamos presentes. Né, e para quem não me conhece também, né, me segue aí, né, nas redes sociais que eu posto aí conteúdos, né, diariamente sobre as nossas operações. E é isso que eu vou falar no dia de hoje, né? A gente vai falar sobre como que um profissional, né, se prepara, né, para o dia a dia dele, né, gente? Quer seja fazendo recomendações, quer seja no day trade, né, no swing trade, ou seja, nas suas operações. Né, o que olhar, né, o que, que eu olho aqui nas minhas telas, o que, que eu faço antes, qual é a preparação, né, que a gente precisa ter, como a gente age, né, de uma forma profissional, né, no nosso dia a dia. Né, aquela velha frase também, né, que o não operar também é operar, né? Então existem dias, hoje no dia que eu estou gravando aqui, 4 de julho, né, o dia da independência aí dos Estados Unidos, por exemplo, um dia de pouca liquidez no mercado, né? Então um dia que aqui para nossa bolsa a gente só teve aí, né, o notícias domésticas, né, ou seja, o cenário doméstico funcionando e a gente teve pouca liquidez, né? A gente olhou aqui o mercado, principalmente que o nosso mercado, né, é nacional, né, com pouca liquidez. Né? Mesmo as grandes empresas aí como Vale, Petrobras, né, com volume bem reduzido, volume do Ibovespa aí, né, menos da metade do que o comum, né? Então isso é um dia para a gente ter mais cuidado, para um dia de repente para somente ficar estudando, né, para não fazer realmente nada, né? Isso aí é bem interessante e a gente precisa, né, ter esse cuidado e ao longo dos anos, né, a gente vai construindo, né, de tanto a gente, né, ver coisa, volatilidade, às vezes com pouco, né, um lote ali que não é tão grande, né, o player consegue mexer, né, pega o teu stop, né, ou então você está com uma posição pesada e num dia desses aí, né, de notícia, de volatilidade muito grande e pouca liquidez, ele consegue levar o mercado. Né? Então tudo isso, né, a gente vai aprendendo aí ao longo da nossa caminhada, ao longo dos anos, e é interessante, né, que você tenha toda essa preparação. Né? Então, vou falar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho do que eu olho, né? Falar um pouquinho sobre como é o meu dia a dia, né, gente? Então, geralmente, né, eu acordo muito cedo, né, e antes de fazer a minha atividade física, né, tomo meu café, leio alguma coisa, né, dou uma olhada também no mercado, principalmente lá no mercado asiático, né, nas bolsas asiáticas, até para ver como é que vai abrir, como é que vai ser o nosso cenário, quando vai abrir Estados Unidos, vai abrir aqui, né, América Latina, né, aqui os países emergentes, né, Brasil, e a gente tem que dar uma olhada nesse panorama, né? Aí depois vê Europa, etc. Mas, né, nesse horário, geralmente a parte da manhã, eu tiro aí para fazer uma atividade física e quando eu sento, né, para olhar o mercado, para realmente começar o meu expediente aqui, né? Então a gente já tem aí um cenário internacional, né? Próximo ali, ele só aguarda, né, por volta das 10h30, abrir o mercado americano, né, com de repente com algum calendário econômico, alguma notícia importante. A gente espera, né, tudo isso. Então, antes disso, eu não costumo. Lá atrás, eu costumava até fazer a abertura aqui do mini índice, do mini dólar, né, 9 horas, 9h30, pegava toda essa. Mas, né, com o decorrer dos anos, né, com a experiência, com a estrada que a gente vai trilhando, a gente vê que a gente precisa de algo mais consolidado, né? E mais consolidado é abrir os papéis, né, ali 10 horas, 10h15, e ver para onde, né, realmente ali os setores vão se mexer. Espera abrir lá fora, né, Nova York. A gente olha o mercado internacional, 10h30, e aí sim a gente começa a ver justamente como o mercado vai se mexer. E aí eu começo a olhar algumas coisas que eu vou mostrar para vocês aqui agora, né? O que, que a gente costuma olhar. Né? Mas antes disso, né, gente, só falar aqui que a gente tem aqui nosso cupom global, né, apenas para assinatura aí, a Capitalizo completo, 30% off à vista no boleto e 20% off aí, pra você conhecer aí as nossas carteiras recomendadas, carteira de dividendo, carteira de small caps, né? Então a gente tem realmente aí, né, uma gama de temos nossos educacionais também, então conheça aí e a gente está com esse cupom aí de desconto. Vamos lá. Então,
Primeira coisa, né? As escolas, né? As escolas que a gente tem nas análises, a forma como a gente olha o mercado, e principalmente para o intraday, né? A gente tem aqui análise fundamentalista, tape reading e análise técnica. Essas duas últimas, né, são as escolas aí que eu acabo, né, empregando, né, no meu dia a dia. Né? Então eu olho um gráfico, mas principalmente, né, para operar, principalmente aqui o nosso mercado, né, interno, nosso intraday aqui da B3, eu olho o tape reading, né, que eu já vou mostrar um pouquinho, né, do que eu faço, principalmente em ações, né, e quando tem algo muito bem ali, né, evidenciado, eu acabo, né, olhando o mini dólar e também o mini índice, né, principalmente o dólar, né, então a técnica que eu trouxe do dólar, eu consigo colocar nas ações, né, vendo pontos ali que eu já vou dizer para vocês quais são esses pontos, né, que são ali fundamentais, né, para que a gente tome partido, né, vamos dizer assim, ou tome, né, um direcional, né, se o mercado vai subir ou vai cair, e aí você embarca, né, nesse barco aí para realmente tomar a tua posição no intraday, né? Estamos falando aqui, né, do day trade, do intraday, e quem sabe, né, quem sabe, se a gente viu ali um ponto, né, muito interessante, a gente vê aquela posição e leva pro swing trade, né? Então eu costumo fazer muito isso. Então, aqui a gente não está falando de position, não está falando de carteira, né, de longo prazo, mas a gente está falando de intraday, né, a gente pegar, fazer uma operação, às vezes que vai demorar, né, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, né, ou então vai demorar o dia inteiro. Né, às vezes eu monto uma posição e ela vai correr ali até fechar o pregão, 4 horas, né, 4h30, e pode ser que ela não vá no meu alvo. Então eu fecho a posição, se eu tô no loss mesmo, então a gente fecha no decorrer do dia. Mas geralmente são operações rápidas, que a gente entra, já vê o direcional, o mercado já vai lá no alvo, ou te estopa também, e você já sai fora, entendeu? Então essa é a análise, esse é o panorama que a gente tem. Mas para isso, né, o que eu costumo olhar? O que a gente olha, né? Antes disso, eu já falei um pouquinho que eu olho o mercado internacional, né, antes de operar aqui, e também, né, olho algumas coisas, principalmente que a gente, né, opera não somente B3, a gente tem uma gama de outros mercados para operar. A gente tem Estados Unidos, né, a gente pode operar aí ações da Apple, da Google, né, da Tesla. Então, a gente tem as commodities, a gente pode operar petróleo, pode operar milho, pode operar soja lá na Bolsa de Chicago. Então, a gente tem uma gama, né, gente? Então, o mercado não é só o nosso mercado interno, né? A gente tem tudo isso aí que a gente pode estar de olho e pode estar operando, principalmente aí ganhando em dólar. Então, aqui, né, olhando aqui, ó, soja, olhando, né, corn aqui, o milho, olhando o café, olhando o petróleo, né, olhando cacau, olhando açúcar. Então, tudo aqui a gente olha, né, no setor de commodities. Olhando aqui novamente, né, empresas correlacionadas com petróleo, como a USA, a Chom, né, o petróleo lá, a ADR lá da Petrobras lá fora, né, aqui o WTI, olha também, né, o petróleo Brent. E aqui também, ó, numa outra plataforma, eu olho o etanol, o WTI, o Brent, o heating oil, o gás natural, né? Então a gente olha tudo aqui, gasolina, né? A gente começa a olhar um pouco, né, de tudo, né? Soja, corn, aqui a gente olha também aqui no mercado boi, né, o boi gordo. Então a gente olha tudo, gente. A gente olha tudo até para a gente ver alguma, né, oportunidade ali no dia para a gente realmente entrar em posição, levar para um swing trade ou então ficar somente no intraday. E aqui, como eu falei para vocês, eu olho os mercados desenvolvidos, né, com a Austrália, Japão, França, né, Inglaterra, Alemanha. Olha os emerging markets aqui, né, os ETFs aqui também, né, dos mercados emergentes, né, principalmente. E olho lá, né, China, México, Brasil, Índia, né, África do Sul. Então dou uma olhada nesses mercados também para ver como é que tá, né, o panorama aí do mundo, né, gente? Então isso aí é interessante aí que a gente olha. E depois disso, né, o que que a gente faz? Vamos lá. Agora deixa eu colocar aqui o gráfico para vocês. O que a gente vai olhar, né, primeiramente no gráfico. Então, olhando o gráfico, né, o que a gente vai procurar? Primeira coisa, né, gente? O que eu vou limpar esse gráfico aqui, né, deixar ele limpo, né, sem indicador nenhum. Aqui a gente tem um gráfico, né, de uma ação qualquer, né, a gente está na ação da Klabin, mas pode ser qualquer outra. O que eu vou olhar primeiramente para ver se eu tenho campo livre, né, para operar, né, em algum ativo? Que ele esteja, né,
é o que a gente chama de Fabulous 4. A gente tem até um vídeo aqui gravado no canal, quem não conhece aí o Fabulous 4, ou seja, se ele está acima de uma média, né, a média de 21, a média de 20, que geralmente eu coloco, se ele está acima da linha d'água, né, que é o preço de fechamento do dia anterior, né, está acima de uma média de 200, uma média mais longa também, ou se tem alguma resistência também, então ele já está acima de uma máxima do dia anterior. Então se o ativo está com campo livre ou para cair ou para subir, né, então é esse ativo aí que eu vou procurar. Né? Então, por exemplo, né, eu vou colocar aqui uma média móvel, né, vou colocar aqui, então vem botão direito, tá gente, vou fazer o passo a passo, seria indicador. Aí vou botar aqui, ó, média móvel, né? Então isso aqui que você vai fazer no teu dia a dia, né? Passo a passo, inserir, coloco aqui, ó, média de 20, né? OK. Vou inserir mais uma média, né? Uma média mais longa, uma média de 200. OK, né? E aí vou fechar, dar o OK aqui. Vamos lá. Primeira média, então tem uma média de 20 períodos, tá? Deixa eu só botar ela com uma aparência um pouco maior aqui para vocês conseguirem observar. Tenho aqui, deixa eu colocar outra média aqui também, ó, a média de 200 períodos, né? Tá aqui, ó. Deixa eu botar também aqui numa outra cor. Essa cor aqui, fúcsia, né? Fúcsia é a cor aqui. Então tá aqui também, né? Essa outra média. E como é que a gente coloca, Regis, o preço do fechamento do dia anterior? Você vai aqui nos indicadores e coloca Prior Quote. Prior Quote, né? Ele vai colocar, né, o fechamento aqui do dia anterior, né? Então tá aqui, né? É isso aí que eu vou buscar aí nas minhas operações, tá bom? Então já tenho aqui, ó. Então se o papel abre, né? Deixa eu até botar aqui, ó. Quando é que a gente tinha aqui um Fabulous 4, por exemplo? Aqui, ó, papel abrindo acima da média, né, das duas médias, acima do fechamento, né, acima da máxima do dia anterior, e aí teria aí um dia bom para eu operar. E olha aí, a gente vê que realmente, né, a gente tem aí, ó, o ativo indo embora. Então isso daí é uma das coisas aí que eu vou olhar, né? Então Fabulous 4, primeira coisa, acima do preço de fechamento, né, acima da média 21, acima da média 200, né, e acima aí de um ponto importante do dia anterior, por exemplo, acima da máxima do dia anterior, ou no caso de operar para baixo, operar, né, na ponta vendida, abaixo da mínima do dia anterior. Tá bom? Isso aí que é uma das coisas aí que a gente tem que olhar. Outra coisa, né, gente, que a gente olha aqui que é importante, e aí, como eu falei para vocês que eu opero o fluxo, né, é olhar os DIs, né, os DIs futuros, né? Então, os juros futuros me dizem muita coisa, né? Me dizem muita coisa. Por exemplo, num dia de hoje, né, que fechou aqui tudo no campo positivo e com mais de 1%, né? Então a gente vendo essa hidratação aí da curva de juros é muito interessante, porque geralmente a gente vai ter um dólar, né, correlacionado com a curva de juros, né, e uma bolsa descorrelacionada, ou seja, com uma correlação negativa aí com a taxa de juros. Se você quer operar, por exemplo, um mini índice, né, você precisa olhar quem mais puxa o mini índice, né? Petrobras, Vale e o setor financeiro. Se esses três estiverem alinhados, ou para cima ou para baixo, você pode olhar o índice futuro, né, e operar. Então deixa um gráfico aqui menor do lado, né, e aí eu olho, né, alguns ativos e olho também aí, por exemplo, né, ou o dólar ou o índice futuro, né, para que eu tome aí uma posição. Então, olhando os DIs, eu já tenho também um cenário se eu posso fazer operações, né, que me dão ali, se por exemplo eu tenho uma Petro para cima, uma Vale para baixo, né, o setor financeiro também indefinido, então, por exemplo, mini índice eu não vou fazer. Eu tenho os DIs, né, alguns, a ponta mais longa puxando para um lado, a ponta mais curta puxando para o outro, então também, né, eu vou ficar ali, posso até entrar numa operação, porque aqui eu olho o fluxo, né, gente? Então o fluxo eu olho, né, quais são os players que estão agredindo mais, né, que são aqueles que estão tentando puxar o mercado para cima. Então se eu estou atuando em Petrobras, eu vou olhar aqui, por exemplo, né, uma outra ferramenta que é muito importante, né, chamada Volume Price, né? Ou seja, aonde a gente tem mais volume, onde tem mais player em campo, né, em setores de preço que eles estão defendendo, tentando, né, não deixar o mercado passar daquele ponto e chega naquele ponto novamente, se ele está puxando para cima, ele chega ali naquele ponto, ele vai e volta a subir. Ele bate, né, como se fosse o suporte e volta a subir. E na ponta contrária a mesma coisa. Então, através de ferramentas do fluxo,
né, gente? O que é legal do intraday é você saber olhar o fluxo, porque às vezes no gráfico você tem um atraso. A partir do momento que um candle ainda vai ser formado, eu já entrei em posição e muitas das vezes já até saí de posição, né? Então, se a gente olha o gráfico somente, puramente, né, a gente ainda vai ter esse delay, vai demorar um pouco mais e pode ser que seja um movimento ali, você tem ali, né, um movimento falso, né? Então, se você já entrou aqui via fluxo, se eu gosto desse casamento, né, da análise técnica com o tape reading, a gente casa isso. E a gente casando isso no day trade e no swing trade, as operações tendem a ser mais assertivas. Não é que não dá loss, né, gente? Mas elas costumam ser mais assertivas, né? Então, a gente olhando aqui, ó, então hoje foi um dia que a gente não fez operação, né? Mas no dia de ontem, né, a gente fez operações aqui, por exemplo, né, foi só duas operações, né, que justamente eu vi a Vale e a Petro, né, olhando o mercado internacional. A gente vê o minério de ferro, por exemplo. Vale está correlacionado com minério, correlacionado com China. Então, se a gente vê esse minério de ferro puxando para cima ou para baixo, a gente olha a Vale e tende a tomar uma posição. O que, que eu olho aqui que é importante também, né, gente? Aqui eu tenho o Superdom, né? Essa ferramenta que eu tenho aqui é o Superdom, né? Aqui nada mais é que um book, né? Isso aqui é um book. E o que a gente vê aqui? A gente vê preços trabalhando acima da abertura, acima do fechamento, acima da VWAP, né? Ou seja, o preço realmente está trabalhando uma tendência de alta, né? Está trabalhando, né, na ponta compradora. E se eu sentei no mercado, né, e olhei que o preço já está um pouco acima, o que, que eu espero? Eu espero ele recuar um pouquinho, fazer esse pullback para que eu tome posição justamente nessa região, né, de VWAP, e onde eu olho aqui esse volume maior. Né? Às vezes o preço está lá em cima, já está numa região de máxima, eu não vou comprar topo, eu espero ele voltar, respirar, ver aqui a agressão novamente dos maiores comprados do dia, né, que eles já estão realizando e vão comprar, recomprar. Se eles tiverem interesse novamente de comprar e levar o mercado para cima, a gente vai junto com eles. Então, isso que a gente faz aí, né, no day trade. Então, era isso que eu queria, né, gente, trazer. Eu vou trazer aí várias questões aí, vários ensinamentos, né, que a gente vai aprender, principalmente aí no intraday, tá? Então, isso daí que a gente, a partir de agora, vai trazer aí para vocês. Então, o que, que a gente olha, até para não ficar muita informação, né, como a gente viu aqui agora. Então, o que, que vocês precisam olhar é ter justamente, né, todo esse cenário, né, olhar o macro, né, olha esse macro, ver como é que o mercado está se comportando, como é que está lá fora, depois você vem para cá. Né? Então olha ali alguns indicadores, bota o fechamento, bota uma média móvel, vê se está apontando para cima ou para baixo, né? Para você seguir a tendência. Né? Então, às vezes, fazer operações contra a tendência, fazer operações um pouco mais complicadas, isso já requer um pouco mais de estudo, né? E nem sempre, né, essas operações tem que ser mais rápidas, precisa estar de olho na tela. Então, às vezes, você não tem esse tempo. Você pode montar uma operação de day trade, né, que você monta na parte da manhã, vai sair no final do dia, e ok, né? Principalmente nas ações. Agora, no mini contrato, eu não aconselho que se faça isso, nem no dólar, nem no índice, né? Mas nas ações, você pode montar a tua posição, né, e sair ali no final e de repente levar até para o swing trade. Tá bom, pessoal? Então, essa daí era a minha mensagem. Então, para quem não está inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, deixa aqui nos comentários como é que você costuma fazer, como é que você costuma montar as suas operações do intraday, ou você não opera no intraday, e as suas operações de swing trade, né? Como é que elas são montadas, se também são dessa forma. Se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários. Tchau, tchau.